Na Bíblia Sagrada, nós podemos tirar muitas lições de diversos personagens em diversas circunstâncias. E eu quero compartilhar com vocês agora a respeito de um período, da vida, um acontecimento ali da vida do rei Jeoás. É um acontecimento que realmente marcou muito, a minha vida. Eu peguei uma lição que é muito forte, muito séria para mim, né? E com certeza também vai servir de lição para vocês, né? Uma advertência, algo que a gente tem que estar sempre vigilante, cuidadoso nesse sentido. Então, para pontuar vocês acerca do que se trata, do texto bíblico aí, eu quero ler com vocês aqui um texto de 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 a 19. Esse rei, a princípio, um pouco antes, ele no próprio capítulo 13 diz que ele não foi um bom rei, ele não honrava o nome de Deus, tá? Ele não foi um rei exemplar aí que seguiu o exemplo de Davi. Ele não fez isso, infelizmente. Mas vamos ler apenas 5 versículos, de 14 a 19, do livro de 2 Reis, capítulo 13, ok? Eu vou ler aqui. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, que é o profeta Eliseu, que sucedeu Elias, um grande profeta Eliseu, foi um grande homem de Deus. Dando sequência. Ele estava sofrendo da doença da qual morreria, então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando o pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Versículo 19. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Ou seja, o profeta de Deus ali estava falando com o rei que foi visitá-lo, o Eliseu já estava ali no leito de morte, adoecido. O rei seria um rei que ia entrar para a história, como alguém que venceu definitivamente, ou iria vencer definitivamente um grande inimigo de Israel. Mas o rei ali, ele não teve ele não levou muito a sério a palavra de Eliseu, porque Eliseu falou: fira a terra, pega essa flecha e fira a terra. Era para ele, ali na terra que estava ali, diante dele, do chão, uma terra batida. Era para ele ferir a terra com a flecha, Ferir, machucar, fazer ali várias. Cutucar, Cavucar ali o chão com a flecha, simbolizando as vezes em que Israel, o exército de Israel, capitaneado pelo seu rei, iria ali ferir a Síria, não a Síria, mas a Síria, para poder ali, devido a essas vitórias sequenciais ali, e por fim derrotar por definitivo esse exército inimigo, esse povo inimigo de Israel. Então, que lição a gente tira disso? Podemos tirar disso? Que por vezes Deus nos dá uma direção, para mim ou para você, para nós, e muitas vezes a gente não faz, tem que ser feito. A bênção chega para nós aí a 1 metro de distância, como alguns exemplos que alguns irmãos gostam de dar, alguns evangelistas, pregadores ou pregadoras,
Que o evangelho tá, perdão, o anjo sai do trono de Deus com a bandeja na mão, com a sua vitória ali, tá a caminho de você, faltando apenas algumas horas ou dias, pouca coisa para finalmente você receber a sua vitória, pela qual você tanto clamou, intercedeu, jejuou, buscou, sonhou, enfim, né? E às vezes, né, a gente pode desistir, você pode desistir, então não desista. Não desista, tá difícil. Muitas vezes, quando a prova começa a aumentar, é porque a vitória está muito próxima, né? Eu tenho experiências minhas que eu vejo quando minha vida começa a ficar muito bagunçado, eu sei, a vitória está chegando. Tem, tem bênção chegando. Então é hora de vigiar mais, se dedicar mais à oração, mais à leitura bíblica, à vigilância, santificação, louvor a Deus. Então fique atento, meu irmão, minha irmã, porque, né, é muito triste essa cena, né? Porque ali se de repente o rei Jeoás tivesse ferido a terra mais 4 ou 5 vezes ali, não apenas 3 ali, ele teria, né, marcado a história de maneira muito mais relevante, né? Sendo um rei que venceu um grande inimigo de Israel, né? Então, lá no versículo 14, né, é importante, de grande destaque ali a gente observar como o rei, olha, o rei de Israel, a reverência que ele tem, o reconhecimento, mesmo ele não sendo um servo de Deus, que ele não foi um bom rei para Israel. O próprio capítulo 13 fala a respeito disso, né? Mas ele reconhece a importância do profeta de Deus, do homem e da mulher de Deus. E não era por acaso, não é que ele, né, não foi um ato ali, sabe, impensado, né, fazer uma reverência para um líder religioso. Não, porque de fato Eliseu era um homem de Deus e coisas grandes aconteciam através dele. Então a gente, eu e você, nós precisamos ser os Eliseus desses dias em que as autoridades, não é que a gente tem que estar buscando a glória do mundo, né, das autoridades corruptas desse mundo vil, né, mas mesmo eles lá na perdição, a exemplo de Joás, que eles venham, né, ter o temor de Deus e se arrepender, né, e reconhecer, olha, Deus está na sua vida, me perdoa, não sou um exemplo, né, como Joás fez, né, ele foi ali, o temor de Deus ali, reverenciar um servo de Deus e falou. Qual foi a palavra dele? Vamos lá, versículo 14. Aqui, ó. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, curvado sobre ele. Ó, o rei se curvou, né? Rei, né? A gente sabe que rei o comum é o povo, a plebe, se prostrar diante do rei. Não o rei se prostrar diante do profeta, né? É um caso raro. Você vê que realmente Eliseu era muito diferenciado. A gente precisa, meu irmão, você precisa buscar esse poder, essa unção das pessoas verem a autoridade de Deus na sua vida e te reverenciar. Não é para buscar a glória do. Por que não estão me reverenciando? Não, não é isso. Com certeza Eliseu não buscava isso. Mas ele recebeu a honra e o respeito, né? A exemplo do próprio Naamã, né? Que anteriormente, anos antes, né? Eliseu está com a idade avançada e adoecido. Naamã foi lá, né? E ele não estava em busca da glória do homem, né? Essa não era uma característica de Eliseu. Então a gente precisa aprender isso, né? Ao contrário de muitos profetas aí hoje em dia que busca, né, honrarias, busca ser reconhecido, né, por autoridades ali, estar junto nos gabinetes aí do governo, dos governos. Então a gente não pode seguir esse exemplo. Esse é o contrário. Eles têm que buscar, né, nas igrejas, mesmo na periferia, na sua igrejinha aí, de repente no interior, buscar lá a serva, o servo de Deus, buscar conselho de você, de nós, que devemos estar ali, ó, com muita intimidade com Deus, muito poder do Espírito Santo. Olha o que o rei fala: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Olha o poder. Ele compara o servo de Deus, o poder de Deus na vida de Eliseu, com o exército de Israel. E os cavaleiros é a força mais, daquela época, a força mais poderosa do exército.
Não era o soldado que estava com a espada e com a lança, mas era o soldado, o cavaleiro que estava no cavalo, que é a elite do exército. E o rei, ele diz que ele é como os carros e os cavaleiros de Israel. Né? Isso é muito importante, isso é muito forte esse ponto. Né? Então são 3 pontos que eu quero deixar, né, resumindo aqui. Um ponto, um servo de Deus, né, ele pode fazer coisas impossíveis, né, como por exemplo aqui, o que um cavaleiro, os carros de guerra faz? Conquista outras nações, impede a vitória dos inimigos contra a sua nação. Então, Eliseu tinha esse poder, ele causava medo nos inimigos, né? Eliseu, ele tinha esse poder, ó, tem profeta em Israel lá, então toma cuidado com esse Eliseu aí, que ele revela as coisas. Então ele era como os Caldes, ele era mais forte que um exército, um homem só, porque a presença de Deus estava na vida dele. É assim que tem que estar na minha e na sua vida, meu irmão e minha irmã, certo? A vitória, ela pode estar a 1 metro de você, mas por uma atitude equivocada, você pode pôr tudo a perder. Então vigia, toma cuidado. Depois não adianta falar que Deus não cumpre promessa. Deus cumpre promessas. Deus vai dar insiste, persevera. Mas a gente tem que perseverar também em santidade. Apartar-se do mal, vigiar, não ficar reclamando. Cuidado com a língua, cuidado com quem fala, do que fala. Não ficar falando dos seus projetos, das suas promessas para todo mundo. Isso é um perigo. Isso é muito sério. Isso é assunto para um outro vídeo, né? Que é muita coisa. Já até estourou meu horário aqui. 11 minutos, né? Vamos lá. E outra situação, né? Eventualmente, meditando nesse texto, eu também tive uma iluminação do Espírito Santo, né? Eventualmente, o rei Joás, profeta de Israel, desculpa, rei de Israel. Israel tinha o profeta Eliseu, né? Como o grande profeta, mas tinha outros servos de Deus também. E muito provavelmente outros profetas também, né, que não tiveram a notoriedade de Eliseu, mas também Deus falava, né, ministrava a palavra através dessas pessoas. Alguns verdadeiros profetas, outros não. A exemplo de hoje, né, infelizmente. Então, ainda mais quando é rei, né? Quando é rei, eu vi uma pessoa se queixando numa dessas igrejas que tem milhares de membros, e uma pessoa famosa queria ir para a igreja, nessa igreja, mas ela ficou receosa de ir, né? Ficava naquela situação, pô, vou, não vou, puxa, né? Porque infelizmente, né? Nem todo mundo tem maturidade, né? De receber uma celebridade na igreja e não ficar lá pedindo autógrafo. Isso é muito sério. Se corrija, tá? Se você tá me assistindo aqui, se corrija. Trata o irmão como irmão, tá? Trata o perdido com uma nova alma em Cristo ali. Eventualmente, futuramente, passou um mês, a pessoa está mais à vontade, aí você pode bater uma foto ali, quando você pegou mais, né, mais proximidade. Mas não fica tratando como um Deus, endeusando a pessoa, não. Trata como um ser humano. Ela precisa de um ombro, sabe? Ela precisa de uma oração. É um ser humano, ela não é um ponto turístico. Tá? Às vezes a pessoa sofre muito por causa disso. Às vezes essa atitude de endeusar faz a pessoa, quebra a pessoa, né? A pessoa acaba criando resistência de participar de uma igreja, né, de comungar com outros irmãos, porque os irmãos acabam não tratando como irmão, tratam como uma grande personalidade, mas a pessoa ali, o homem, a mulher, a atriz, o atleta, o político, seja lá quem for, às vezes ela está cansada disso, ela quer só ser tratada como uma pessoa, né, quer caminhar junto e se relacionar com naturalidade. Mas aí, no caso aí, essa pessoa, o que ela disse? Né? Essa pessoa famosa e queria ir para a igreja, uma igreja comum, né, que tinha muitos membros. Ela falou que é um tal de que acontece é Deus eis que diz o Senhor, né? A pessoa chega lá, a pessoa famosa chega numa igreja, uma igreja assim, a pessoa estava se queixando, isso é uma verdade. Todo mundo quer chegar dia sim, dia não, ou dia sim, outro também, final de semana sim, outro também. É profeta daqui, profeta de lá, porque você vai jogar não sei na onde, porque você vai fazer tal filme, olha, Deus me disse que você vai ganhar dinheiro, Deus me disse que é para você ir para os Estados Unidos, Deus me disse que é para você ir para a Europa, Deus me disse... Isso é muito sério. A pessoa muitas vezes recebe tanta profetada, que ela começa a perder a fé. E, meditando, eu pensei, será que, né, tentando entender a mente do rei Jeoás, né, porque ele, puxa vida, né,
E o profeta aqui ele já tinha dado um sinal que era um momento dele com Deus, que Deus estava revelando algumas coisas, né? Já tinha dado um sinal, né? Que Deus falou aqui, ó, o profeta falou, ó, abre a janela, né? Aqui, ó, versículo 15. Traga um arco e algumas flechas. Pegue o arco em suas mãos. Né? Depois fala, abra a janela que dá para o leste, atire. Então era um momento profético, não foi um momento do nada assim. O segundo momento foi quando o profeta Eliseu falou para ele ferir o chão, né? Ferir a terra com a flecha. E aí, às vezes, o profeta estava tão já, recebeu tanta profetada, tanta coisa. Apesar que o Eliseu não era um profetinha, né? Vamos combinar aqui, né? É, Eliseu não era um homem qualquer. Tanto é que o próprio rei ali já tinha, né, reconhecido anteriormente. Meu pai, meu pai. E entra numa outra situação. Muitas vezes a pessoa fala, meu pai, meu amigo, ai, meu oh, grande servo de Deus, oh Eliseu, né? Você é como os carros de Israel, como os cavaleiros de Israel. Na hora de falar é bom, elogia, bate nas costas. Aí depois quando vem a palavra de Deus, ó, faça isso, faça aquilo outro. Aí a pessoa já volta atrás, né? Aí a pessoa já decai. Ai não, eu já ouvi isso antes. Isso não dá certo. Quer dizer, né? Então a pessoa ela primeiro tem que ver para crer, ou então tem uma grande consideração pelos servos de Deus, mas tem problemas com Deus. Existem algumas reflexões que a gente pode fazer, né, relacionado a esse comportamento de Joás, né? Eventualmente ele já estava tão já depois de anos sendo rei, anos recebendo profecias, umas verdadeiras, outras não, né? Umas se confirmaram, a grande maioria não. Ele falou: puxa vida, tá, lançar arco, tá bom, vou te obedecer, profeta, porque eu tenho grande consideração por você. Eu pensando aqui, não está na Bíblia, tá? Isso aqui é uma conjectura, tudo bem? Apenas uma reflexão. E aí, eventualmente, ele fez, né? Lançou, pegou a flecha, lançou. Aí, depois que ele lançou a flecha, né? Depois que lançou a flecha, aí o profeta deu o significado, né? Do porquê de ter lançado a flecha. Esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Né? E Deus fala, vai destruir todos os arameus. Já deu uma profecia. Opa, já falou, já morreu totalmente os arameus, que é da Síria. Morreu o assunto. Mas muitas vezes Deus quer provar você. Quer provar a mim, quer provar você. Porque Deus já tem uma profecia, poderia morrer aí o assunto. Deus sentiu alguma coisa no coração de Jeoás para confirmar. Peraí, esse negócio tá. Eu lancei minha palavra aqui, a palavra que é rocha, e parece que caiu numa areia aí, viu? Não... Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Deixa eu ver se esse homem tá firme, se essa mulher tá firme. Peraí. Aí o profeta, guiado pelo Espírito Santo, falou. Seguiu em frente, né? Declarou. No 18. Em seguida mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Quer dizer, depois, na segunda vez que o profeta falou, né, porque devia fazer, porque até então ele fez a primeira vez, não sabia do que se tratava, apenas obedeceu, fez bem feito. Ele lançou a flecha fraca, ele lançou forte, foi longe, não teve nenhuma repreensão. Mas aí o profeta deu a revelação, mas no que deu a revelação, não tinha muita firmeza ao coração de Jeoás. Ih, profecia, pensei que era só para lançar aqui para uma coisa aqui, para sei lá para quê. Aí o profeta revelou, aí falou, ixi, profecia. Eu levei tanta profetada. E muitas vezes você tá assim. Ah, já vi tanta palavra de Deus. Já vi tanto profeta falar isso, falar aquilo e não se cumpre. Tem que tomar cuidado, porque Deus testa nossos corações. Deus vai permitindo um ir lá, um aqui. Aí você tem que orar. A pessoa deu profecia XY, amém, glória a Deus. Se for bem, se for da vontade de Deus, amém. Fica firme em Jesus, meu irmão, minha irmã. Fique firme em Jesus, segue em frente. Ah, mas não vou mais para a igreja porque a profecia X não se cumpriu. Não se firma em Jesus, não se firma em profecia. Porque Joás teve esse vacilo aí, perdeu uma grande bênção, uma grande vitória, porque, né, estava aí chateado já com profetada, de coisas que ele, conversas que ele via daqui e dali, tanto da parte de profetas de Deus, como o profetas de outras religiões lá que estavam em torno de Israel, e no próprio Israel também tinha muita idolatria,
falsos sacerdotes que fazia previsões X e Y, adivinhações que nunca se cumpriram. Aí o rei, de tanto ouvir bobeira, eu tenho situação. Você está dando ouvido por quê? Para que você está emprestando? Para quem você está emprestando seu ouvido? Tem cristão que fica dando ouvido para horóscopo. Pelo amor de Deus, né? Isso é um princípio completamente antibíblico, né? E posso, numa próxima ocasião, fazer um vídeo, né? Falando a respeito do horóscopo, né? Que não tem nada a ver com Bíblia Sagrada. É uma coisa completamente relacionada ao ocultismo, né? A outras doutrinas que vão completamente contra a fé em Deus, né? Os princípios cristãos bíblicos. Não é razoável um cristão ficar atrás desse tipo de coisa. Mas é isso, irmão. Não fica dando ouvido, não fica prestando seu ouvido para tudo quanto é profeta que se diz ser de Deus. Muitas vezes, esse tipo de gente começa a calejar seu coração, te ferir, te entristecer, diminuir sua fé. Aí depois, quando chega a palavra de Deus de verdade, a grande vitória, você, né, não se posiciona, porque acha que isso é mais uma palavra, isso é mais uma promessa. Então isso é muito sério, tá bom? É com amor que eu falo isso. Se esse vídeo te edificou, peço por favor que você dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Eu agradeço a atenção mais uma vez e nos vemos em breve.